Vida te der limões. Estou dando algo bem doce para vocês provarem aí, para a mensagem descer mais redonda, tá bom? Para descer redonda. A uva tá doce mesmo, não tá não? Tá doce, rapaz, tá um nojo essa uva. Tá... Meu Deus do céu, que delícia. Hã? O quê? Semana que vem eu vou passar limão. Boa ideia. Eu vou passar o limão para vocês provarem. A Cida come, tem um limão que a Cida come, eu nunca tinha visto isso, é um limão amarelo. Ela cortava, assim, um dia que a gente foi almoçar no restaurante, ela cortava e comia o limão. Com casca e tudo. Foi Jesus. É o limão que chama cravo. Lá no Rio a gente chama de galego. É um limão amarelão. Ele corta e mandava para dentro. Só para os fortes, não é para qualquer um. Então, nós estamos falando sobre a série Quando a Vida Te Der Limões. E eu mandei uma enquete para você no WhatsApp, tá bom? Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, você pode entrar, a gente pode adicionar você aí, tá bom? Tiaguinho, acho que não faz parte, né, do grupo lá do WhatsApp. Já ia levar para mim. E eu mandei uma enquete para você aí, para você votar, para a gente poder ter uma dimensão de como as coisas estão. A enquete que eu mandei é essa daqui que está na tela. Por que eu gosto de mandar enquete? Porque eu acho que a gente tem um termômetro interessante. A uva da discórdia. Pode pegar. Não deixa sair daí não. Fica com a caixinha aí. Fica com a caixinha aí. Eu gosto de mandar uma enquete para a gente poder conversar e ter uma noção de como que o assunto bate em você. Né? E aí eu mandei essa enquete perguntando qual é a sua maior reação diante de um grande desafio. E eu não sei se você percebeu, mas na segunda-feira eu mandei um áudio de resposta à enquete também, orientando, e depois postei a mensagem. Então está tudo interligado para que você possa ter a melhor experiência possível, se alimentar da melhor maneira possível espiritualmente, para que a mensagem não fique somente no domingo, para que você leve ela para a sua semana. Então, qual é a sua maior reação diante de um grande desafio? Qual que é a sua maior reação? E aí eu coloquei aqui: eu evito a situação o máximo possível, eu tento resolver com minhas próprias forças, eu peço ajuda a Deus e sigo em frente, eu desanimo e sinto que não vou conseguir. E aí, cara, tá acirrado o negócio aqui. A galera está assim, a maior dificuldade no momento está em aceitar que não está no controle. E a segunda maior quantidade de resposta está em pedir ajuda a Deus sem desanimar. Então essa é a sua maior reação diante de um desafio. Ok. É a sua maior reação diante de um desafio. Você foge dos seus desafios ou você permanece nos seus desafios? Como é que você se mantém nisso? Porque às vezes dá vontade, a melhor coisa que a gente faz é fugir, né? Melhor é evitar, né? Evitar a fadiga. Às vezes é mais fácil, às vezes é melhor. E aí, só para variar, o negócio me deixa perdido aqui, mas tudo bem. Imagine que você está andando na sua vida cotidiana, vivendo, fazendo as suas coisas, de repente você bate de frente com um desafio, alguém te desafia alguma coisa, um negócio intransponível bate em você, e aí? O que você faz? Como que você reage? Como que você vai fazer com essa situação agora? Desafios não são apenas momentos em que você tem que dar algum tipo de resposta ou que é algo para que você possa fugir. Os desafios que são colocados na nossa vida, muitas vezes, são a forma de Deus nos preparar e forjar o nosso caráter. Então, se eu vivo uma vida onde eu fujo de todos os desafios, obviamente você está vivendo uma vida em que você não estará conectado ao que Deus está querendo transformar, aonde Deus está querendo transformar a sua vida, né?
Porque todos nós enfrentamos desafios grandes demais para nós. Você, por acaso, esse ano, bateu em você algum desafio em que era grande demais para você viver? Levanta a mão. Se teve algum momento em que um desafio foi grande para caramba. Legal. Geralmente, esses desafios batem a nossa porta. Eles são grandes demais para a gente poder enfrentá-los. E esses desafios são limões muito azedos e que às vezes a gente não tem a capacidade de transformar esse limão em algo bom. Ele é azedo por natureza e complicou a vida. Mas o desafio, é no desafio que o propósito divino se revela na nossa vida. Tá? Então hoje eu quero trabalhar com você quando a vida te der um limão e quando esse limão é um desafio. Desafios não são meras dificuldades, mas convites de Deus para descobrirmos algo maior. E eu quero usar a história de Moisés para nos ajudar nisso. Mas tem uma frase muito famosa, você já ouviu essa frase? Deus não usa pessoas capacitadas, mas capacita pessoas que usa. Deus não usa os capacitados, mas capacita os escolhidos. Essa frase, obviamente, não é da Joyce Meyer, mas está num livro dela, e que foi popularizada por ela. Mas ninguém sabe quem é o autor dessa frase. Mas que ele carrega uma verdade, carrega. É óbvio que Deus usa pessoas que tenham certas capacidades. A gente não pode negar. Mas Deus nunca deixa de capacitar aqueles que Ele quer usar. Nunca deixa de capacitar aquele que Ele quer usar. Então, se um desafio bate à sua porta, saiba que, por primícia, Deus vai te capacitar para você enfrentá-lo. Deus vai te dar condições de enfrentá-lo. Tá? Pensa comigo sobre Moisés. Moisés era um cara que ele nasceu num período em que o faraó não queria que nenhuma criança masculina nascesse no povo hebreu, porque ele estava temendo que esse povo crescesse demais, ele estava matando toda criança pequenininha. E aí a mãe e a irmã esconderam ele até quando dava, e depois, quando não dava mais para esconder, botaram numa cestinha de pão, brincadeira, numa cestinha de junco, colocaram no rio, e ela foi olhando aonde ia e tal, até que a Miriam foi guiando, até que ela chegasse aonde a filha do faraó estava tomando banho. A filha do faraó, ela não podia ter filhos, ela vê o bebê, assume como dela e cria Moisés como filho dela. Moisés cresce no palácio, na maior potência do mundo. Ele cresce para dominar o mundo. Ele cresce sabendo matemática, sabendo geografia, sabendo um monte de coisa que as pessoas no comum na época não sabiam, porque a cultura egípcia era muito forte em determinadas situações. É como se Moisés fosse hoje adotado por Elon Musk, e o cara fosse já desde pequeno versado em inteligência artificial, em componentes eletrônicos, em tecnologia de ponta, o moleque desde pequeno já mexesse em projetar foguete para a SpaceX, o carrinho de bebê dele já era um Teslazinho pequenininho. Está entendendo? É nesse nível o negócio, nesse nível. E ele cresce assim, para dominar o mundo. Até um dia ele descobre a sua etnia, descobre quem são os pais dele, e ele fica indignado com o tratamento que o povo dele recebia. Um dia ele estava lá onde estava fazendo os tijolos para construir as pirâmides, ele vê um egípcio machucando um conterrâneo dele, uma pessoa da etnia dele, e ele mata esse egípcio sem querer, e a pena de morte para quem matasse um egípcio era a pena de morte, e ele foge para o deserto. Em meio aos seus problemas, ele se encontra no deserto, encontra uma mulher lá, casa, vive lá. Quando ele foge, ele tinha 40 anos. 40 anos. Ele casa, tem filho, e vira pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas do sogro. Estava vivendo um pacato. O sonho de todo mundo que vive em cidade grande. Eu queria ter na vida simplesmente. É o que ele estava, um lugar de mato verde para plantar e para colher, uma casinha com cerquinha branca, ele estava lá de boa. Não estava nem aí para nada. E aí, cara, o negócio complica. Com 80 anos de idade, ele está lá, eu queria ter na vida. Assim, I'm so happy. E ele está andando no meio da montanha lá, velho, de boa. De repente ele vê um arbusto pegando fogo, cara. Era normal o arbusto pegar fogo, porque às vezes batia raio, pegava fogo. Ele foi lá ver, mas ele se espantou. Quando ele chegou perto,
Ele viu que estava fogo no arbusto, mas o arbusto não se consumia. Aí ele ficou boladão. E aí, quando ele chega perto desse arbusto, uma voz forte diz para ele: Moisés, fala que o lugar que ele está pisando é terra sagrada, que quem está falando com ele é Deus, tira a sandália, e ele fica boladão. E aí eles têm uma conversa que está nesse texto aqui, ó. Êxodo capítulo 3, depois você lê em casa, que é muito interessante também, tá? A partir do versículo 7 diz assim: Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores, sei que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 10. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo israelita. Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você. Mano, pensa nisso. Pensa nessa história. É um negócio muito doido. Um arbusto fala com você para você ir para um lugar e libertar um povo. Você ia. Eu tenho certeza que se você sai na rua e encontra um arbusto, ele fala isso contigo, você vai voltar para casa e olhar os últimos remédios que você tomou, e se as garrafas de bebida em casa estavam inteiras ainda, se você por acaso não tomou um negocinho e ficou meio zureta, porque é fora do comum. Então a experiência do cara é fora do comum, e ele fala com a árvore. Você está entendendo? Ele fala com a árvore fala com ele. No problema não é esse, o problema é você responder. Se o poste começar a falar com você, fica quieto, não responda. Mas ele respondeu o poste, ele começou a falar com a árvore, aí envolveu ele, e era Deus, e o Deus desafiou ele, um negócio muito doido, porque Deus não chegou e falou assim: Moisés, vai para uma terra, para vocês morarem lá, terra boa, fértil, não vai ter problema nenhum. Não, Deus fala assim: eu quero que vocês morem numa terra que eu vou dar para vocês, mas lá moram os heveus, os jebuseus, mora um monte de gente lá. Deus não está dando um desafio para Moisés, para ele chegar e conquistar um lugar, simplesmente toma posse. Não, ele está dando um problemão para Moisés. Você vai guiar um povo, vai chegar numa terra, e essa terra tem gente lá. Isso é para que você perceba as características das coisas que Deus pede. Nem sempre o que Deus vai te pedir vai descer redondo, e nem sempre vai ser um mar de rosas. Aluga um espaço, mas Senhor, é caro. Aluga um espaço para a igreja. Mas Senhor, não temos dinheiro. Aluga um espaço para a igreja. O Senhor vai dar o dinheiro, Senhor? Aluga logo o espaço, rapaz. Está entendendo? Você vai para um desafio. E esse desafio chega na vida de Moisés no momento em que ele estava bem, de boa, tranquilo, casado, com filho, trabalhando. Você acha que o desafio de Deus vai chegar na sua vida quando você estiver como? Disponível? Tranquilo? Com a sua independência financeira conquistada? Vivendo de renda? Não. O desafio chega para Moisés durante a vida cotidiana, durante o trabalho dele, e eu não sei se você reparou o que ele fazia. Ele cuidava de ovelhas. Se você ler Gênesis, capítulo 46, versículo 34, você vai ver como os egípcios lidavam com quem cuidava de ovelhas. O cara que foi criado para ser o rei do mundo, estava tendo uma profissão indigna pela cultura que o criou, porque os egípcios consideravam cuidadores de ovelha pessoas de segunda classe, indignas. Olha o tanto que esse cara teve que ser quebrado. Olha onde ele foi trabalhar. Dá uma ovinha para ele acordar. Dá uma ovinha para ele. Olha para onde ele teve que chegar.
Ele saiu de governador do mundo, de gerente, de CEO, de o top das galáxias, e vai fazer trabalho de lixeiro. Da nossa cultura é mais ou menos isso. E ele estava bem, estava feliz. Acordava às 4 da manhã, pegava o caminhão de lixo, rodava a cidade, chegava às 3 da tarde, já tinha acabado o expediente, ele trocava de roupa e estava bem, ele não estava com problema com isso. E é dentro desse roteiro de vida que Deus chega e entra. É dentro desse tipo de roteiro de vida que o desafio chega. Então a primeira coisa que a gente vê na vida de Moisés é o encontro com o desafio. Deus chega para ele e fala: agora venha e eu enviarei o rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Deus estava com demandas que ele precisava resolver. Qual que era? O meu povo está sofrendo, está sendo escravo lá. Moisés dá de frente com o desafio durante suas tarefas cotidianas. Tem café aí, Júnior, aí atrás? Teu povo é que está precisando tomar café, hein? Tem café aí? Dá café para o povo. Acorda, gente, acorda. Vamos lá, olha para mim, porque Deus quer falar com você, eu tenho certeza. Quando bate o sono na comunidade, eu tenho certeza que Deus quer incomodar algumas pessoas. Aí bate o sono para você não ouvir, então ouve. Preste atenção. O Charles Swindoll, a frase que eu usei semana passada serve para hoje. A vida é 10% do que acontece com você e 90% de como reagimos a isso. 10% do que acontece com você e 90% da forma com que nós reagimos. Então, como que Moisés vai reagir a esse desafio? Ele podia falar assim: estou fora. Não, Deus, não quero. Mas não. Esse cara que foi criado para comandar o mundo, agora estava num monte. Sabe qual era o nome do monte? Sabe qual era o nome do monte? O nome desse monte significa deserto e desolação. É o mesmo monte que ele recebe as tábuas dos 10 mandamentos depois. É no mesmo lugar. É o Monte Sinai. A vida dele vai trazê-lo de volta para aquele lugar. A vida dele vai trazê-lo de volta para aquele monte. O monte que era o deserto e a desolação. Às vezes o desafio de Deus vem para a sua vida no momento em que você está num deserto, desolado, com trabalho até aqui, cheio de perspectiva ou sem perspectiva nenhuma. Deus não está nem aí. Ele vai te desafiar porque o desafio tem um propósito maior. E aí você vai entender qual é o propósito de Deus com esse desafio para Moisés. Tá bom? Então, quando eu vejo isso na vida de Moisés, eu aprendo o quê? A sua trajetória não define se Deus te usará. O cara era procurado por assassinato. Ele assassinou um egípcio. Ele era procurado. Se ele botasse o pé no Egito de novo, ele ia ser preso. Tudo bem? A vida pregressa dele, a sua trajetória, não define se Deus te usará ou não. A sua quantidade de ocupação que você está hoje não define se Deus vai te desafiar ou não. Segunda coisa, o desafio pode chegar independente do momento da sua vida. Não está. O desafio pode chegar independente do momento da sua vida. Mas pastor, eu trabalho demais. Meu mentor teve uma conversa comigo que foi muito massa. Ele estava conversando com uma pessoa na igreja, que ela tinha um ministério de louvor, ela tinha vários ministérios na igreja, e ela era, acho que ela era advogada também, estava trabalhando na OAB de Campinas, e era da igreja dele. E ela foi chamada para uma coisa ainda maior. Ela chegou, sentou com ele e falou assim: pastor, cara, a vida está muito corrida, eu estou com um monte de coisa, eu fui chamada para isso aqui, para isso aqui, isso, aquilo, outro. Ele virou para ela e falou assim: e qual dessas outras coisas você vai largar para a igreja não sofrer? A gente pensa o contrário, né? Ah, não, eu tenho que largar esse ministério porque a minha vida lá fora está me chamando para umas coisas e... É o contrário. Aonde sua vida está centrada? Deus vai desafiar você, o desafio ele pode chegar independente do momento em que você está vivendo. Independente. Pegou? Deu para entender? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, desafios vêm em momentos inesperados. Deus nos encontra onde estamos, fora do nosso controle, fora do nosso planejamento. Ele vem com propostas, às vezes indecentes. Quero isso para você. Quero isso para você. Vamos fazer isso, vamos desenvolver isso. Você fala: Senhor, não tenho tempo.
Não tenho tempo. Essa semana eu conversando com a Rosana, falei, Rosana, precisa fazer isso, aquilo. Ah, pastor, desculpa, eu fiz assim, assim, assado, porque o único tempo que eu tenho é dos intervalos do meu trabalho para resolver as coisas. Então, ali eu já mando mensagem para todo mundo. E já resolvo para todo mundo. Porque a prioridade dela, ela sabe que tem um chamado, ela sabe que tem prioridade. Então, ela sabe que tem que trabalhar. Mas no momento em que ela tem, ela começa, organiza, bota tudo em ordem e deixa a coisa rodar. Porque ela sabe do que ela foi chamada. E aí os eventos acontecem, as coisas acontecem, você sente e desfruta, mas você não sabe o bastidor que acontece. As organização, pegar a doação, lidar com conflito, fazer todo o meio de campo com todo mundo e ainda terminar o evento com todo mundo bem e feliz. Raridade. Raridade. Mas quando a gente incorpora, entende que Deus nos chama para desafios, isso se torna uma constante na nossa vida. Segunda coisa, então a primeira coisa é o encontro com o desafio. Você vai encontrar esse desafio na sua vida em algum momento. Número 2. Deus responde aos nossos medos com a sua presença. Você às vezes já foi desafiado dizendo, não, mas eu não dou conta. Não, mas não é isso para mim. Não sou chamado para isso. Não é meu perfil. Moisés era gago. Está entendendo? Quando Moisés fala com Deus, ele fala assim, Deus, eu sou pesado de língua, eu não falo bem, você quer que eu pregue para esse povo? O cara era gago, e Deus falou, vai falar com o Elon Musk, vai falar com o faraó, vai lá que você vai libertar meu povo. E você quer falar para mim das suas limitações? Não é por esse ângulo que a gente olha, não é pelo que você não pode fazer, é pelo potencial que Deus olha em você. Ele te desafia porque Ele acredita, e Ele responde às suas dificuldades, aos seus medos com a sua presença. Olha a conversa de doido, Moisés está dizendo para ele, Deus, mas quem sou eu para chegar lá? Hoje eu sou pastor de ovelhas, eu sou gago, eu não tenho potencial, eu não consigo fazer, não dá. Moisés, ao invés de, o que um pai falaria para um filho? Não, filho, você consegue. Filho, você é bonitinho, você é inteligente, vai dar certo. Não, Deus chega e fala assim, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Percebe que a conversa não é sobre as competências de Moisés? A conversa é sobre quem o chamou. É sobre quem está chamando ele. A chave para superar os desafios não é a nossa capacidade, mas a presença de Deus. Você vai além não porque você estudou, porque você é bom, isso te ajuda, mas quando Deus te chama para um desafio, você vai além porque Ele vai com você. E isso ficou uma marca tão grande na vida de Moisés, em determinado momento em que ele estava de saco cheio do povo, que o povo pecou contra Deus, ele também estava de saco cheio, ele chega para Deus e fala assim, Deus, me fala quais são os seus planos, não me permita sair daqui se a tua presença não for comigo, que se tu não for comigo eu nem vou. Se não me engano, Êxodo 33, fala, se a tua presença não for comigo, eu nem vou. Porque ele sabia, ele acostumou com isso, ele entendendo, se Deus está comigo, vai dar certo, independente se eu tenho capacidade ou não. Se Deus está comigo, vai dar certo. Então não é sobre suas capacidades ou suas competências, mas sobre a presença de Deus. Não é sobre quem somos, mas sobre quem nos acompanha. Dallas Willard fala que a verdadeira fé é quando depositamos nossa confiança na presença de Deus e não na nossa capacidade de entender tudo o que Ele está fazendo. Tem gente que só acredita e só põe fé na parada se entender qual é o caminho que Deus vai usar. Deus não trata dessa forma. Você não vai saber para onde Deus vai te levar. Você não vai saber porque Ele não revela todas as coisas. Ele revela o que Ele quer, porque Ele é soberano, Ele é bom mesmo. E Ele faz o que bem entende. E por amor a você, Ele não revela tudo, não você ia surtar. Pensa em 5 anos atrás da tua vida, você acha que você estaria sentado aqui hoje? Muitos de nós não. Muitos de nós não. Mas Deus vai trabalhando devagarinho, trazendo você para o caminho, mostrando cada passo, aonde Ele quer que você esteja. Deus nos chama para missões impossíveis aos nossos olhos, mas possíveis com a sua ajuda. E Ele estará sempre conosco. Queridos, os nossos desafios são, na verdade, convites.
convites divinos para sermos formados à imagem de Cristo. Esse é o objetivo do desafio de Deus na sua vida. Deus te desafia para que você veja que você não tem resposta e você recorra a Ele. E quando você recorre a Ele por ajuda, por discernimento e por força, Ele vai te ensinando como que você deve agir. Eu não tenho força para perdoar, Senhor. Não, filho, vamos perdoar, porque eu te perdoei. Vamos perdoar, eu te ajudo. Mas amanhã eu vou querer esganar de novo. Tudo bem, amanhã eu te ajudo a tirar a mão do pescoço. Mas depois da manhã de novo, aí eu vou estar lá com você de novo para te ajudar. Até que isso não seja mais um problema na sua vida. Percebe? É a companhia dele que vai te ajudando o tempo todo. E aí quando você perceber, você está perdoando como Cristo. Você está amando como Jesus. Você está vivendo como Jesus. É aí que é legal. No Novo Testamento, o Segundo Testamento, Mateus revela Jesus com um apelido, Emanuel, que significa Deus conosco. Esse Deus conosco é a personificação do Deus que se revelou a Moisés. É o Deus que diz: minha presença estará contigo. Então, assim como Moisés foi chamado para libertar o povo da escravidão, Jesus nos chama para a verdadeira libertação do pecado e da morte, para que não sejamos mais escravos dos nossos sentimentos, das nossas demandas. E nossos maiores desafios é Jesus, é Cristo que nos capacita e nos dá o poder para vencer. É Ele em você, é a vida de Cristo em nós que te capacita a superar desafios, mesmo quando nós nos sentimos inadequados. Tim Keller diz para nós que Deus nos chama para as maiores missões, não porque somos fortes, mas porque a sua força se revela na nossa fraqueza. Deus te chama para grandes desafios, porque é quando você for fraco, Ele vai pegar e vai te levantar, e aí a força dele se revelará na sua fraqueza. Jesus, já estourei o tempo, estou indo para o fim. Moisés foi chamado em meio a inseguranças, em meio aos seus medos, e Deus, você percebe que Deus não busca pessoas que estão prontas, preparadas, alinhadas, de banho tomado, de fraldinha trocada, de hipoglose, de talquinho. Não, Deus nos chama na podridão das nossas falhas, na podridão do nosso pecado, porque Ele é especialista em limpar a sujeira que o pecado faz. Ele sabe que somos imperfeitos, Ele sabe como somos. E Deus quer pessoas não prontas, mas que dependam dEle totalmente. Não das suas competências, mas que dependam dEle totalmente. A obediência a Deus sempre trará desafios para a sua vida. Mas Deus sempre estará presente para nos capacitar. Não precisa se preocupar se você se sentir inadequado. Moisés também se sentiu. Deus capacita os que Ele chama. E por último, para a gente encerrar, número 3, o propósito maior em meio ao desafio. Eu percebi que eu estou na frente do slide, né? Mas tudo bem. Semana que vem a gente conserta. O texto diz: porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas, ele disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual o nome dele? Aí, o que eu vou dizer? Deus disse: eu sou quem sou. E ainda disse: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Tem um negócio interessante aqui sobre o nome de Deus, porque naquela cultura, quem sabe o nome de outra pessoa exerce poder sobre ela. Se eu falar assim: Regiane, quantas pessoas vão olhar para mim? Uma, porque tem uma Regiane aqui, e eu exerço poder sobre ela, de atenção dela, porque eu sei o nome dela.
Certo? Então, quando você sabe o nome de alguém, você exerce poder sobre ela. Então, quando Deus não revela o seu nome, porque ninguém tem poder sobre ele. Então, ele fala assim, ó, me chame de eu sou aquele que era, que é e que sempre será. É isso que eu sou. Esse é meu nome para sempre. Pronto. Porque ninguém teria autoridade sobre ele. Entendeu? Não tem como, porque ele é Deus soberano. Então, a gente entende que o tetragrama, né, Y, W, H, eu esqueço sempre os 4 letras, mas é o tetragrama lá, o pessoal acha que aquilo é o nome de Deus mesmo. E aí tem uma galera agora falando que é Y, W, H e H, eu acho que se não me engano. E aí o pessoal acha que se você descobrir, conseguir pronunciar o nome de Deus, você vai ter poder. Por isso que eles não revelavam, balela, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Aquilo que Deus fala ali é o som do vento. Alguns dizem, porque como eles não falavam, era assim que pronunciava, porque não tem vogal. Então é mais sobre isso. Só que o princípio por trás ali é, eu sou quem eu sou. Eu sempre fui, sou e sempre serei. O nome de Deus revela a eternidade da sua existência e a imutabilidade do seu caráter. O que significa aquilo que Deus falou é que é eterno e imutável e presente em todas as circunstâncias. O que Deus está querendo dizer para Moisés? Nos nossos desafios mais difíceis, Deus permanece constante, presente e fiel. É isso. O que eu vou dizer para as pessoas? Que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que permanece constante, fiel e presente, me enviou. A identificação para aquele povo seria ser o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí eles teriam uma conexão com seus antepassados. O que Deus está querendo dizer para a gente? Os desafios são oportunidades para conhecermos melhor quem Deus é. Porque é nesse desafio que Moisés se aproxima de Deus. Quando o desafio bate à sua porta, quando o limão é o desafio, qual é o propósito de Deus? Intimidade. Proximidade. Porque todo desafio são oportunidades para você conhecer melhor quem Deus é. Moisés, quando termina a sua vida, ele está mais íntimo de Deus do que começou ou não? Óbvio. A Bíblia fala que Deus enterrou o cara, mano. Que o próprio Deus enterrou o cara. O cara falava com Deus face a face. Então o desafio te leva para mais próximo de Deus. Pensa no alpinista. O alpinista, que ele quer chegar lá no Monte Everest, no Monte Alto. Qual é a grande graça do alpinista? Qual é o grande prazer do alpinista? Chegar? Ele podia chegar de helicóptero. Tem o mesmo prazer se o cara chegasse de avião, ou com um helicóptero super potente que chegasse lá em cima e deixasse ele lá em cima, botasse lá e o cara levantasse 2 dedinhos e falasse, cheguei. Teria o mesmo prazer? Não, porque o prazer do alpinista está na trajetória, na lá escalada. Não é o fim, é o processo. Percebe? Qual é o pior momento para um paraquedista? Pior momento para um paraquedista? Não. O pior momento para o paraquedista é quando o paraquedas abre. Acabou a sensação de liberdade, percebe? Porque ele não vai para o avião para saltar, para andar de paraquedas. Ele vai saltar para quê? Para que por alguns segundos ele possa ter a sensação de estar voando, de estar livre. Quando essa sensação acaba? Quando ele puxa a cordinha. A maior adrenalina dele está quando ele salta ou quando ele abre o paraquedas? Percebe? A gente dá muita ênfase na onde não deveria dar, que não é o final, que não é o fim do negócio. O processo para o alpinista não é chegar lá, não é estar lá em cima, é chegar, é o processo, é a escalada. Assim com Deus, a finalidade não é onde Deus vai te chegar, mas é o caminho. Às vezes você está tão rápido, querendo o próximo desafio de Deus, a próxima coisa que Deus vai dar para a sua vida, que você está tão rápido que você não vê a paisagem ao seu lado, você não vê por onde Deus está te levando, que caminho Deus está te levando. Mas é isso que faz a diferença.
O cume da vida de Moisés não é lá onde Deus enterra ele no final da vida, mas toda a trajetória dele bater na rocha e sair água, dele subir no monte e ver Deus face a face, e ver o dedo de Deus escrever os 10 mandamentos numa tábua da lei, ele entrar numa tenda e sair com o rosto brilhante, porque a glória de Deus entrou e fez com que ele ficasse brilhante, a ponto do povo pedir: coloca uma venda, uma máscara tipo da feiticeira, porque a gente não consegue olhar na tua cara que brilha demais. É isso que cresceu, é isso que fez sentido na vida de Moisés. Não é simplesmente ele chegar no final. O final é consequência. São os desafios diários que moldam o seu caráter e que te levam para onde Deus quer que você chegue. Faz sentido? E esse processo se chama discipulado, se tornar parecido com Jesus. O discipulado não é uma fuga de desafios, mas uma jornada de obediência contínua em meio aos obstáculos da vida. Moisés não era o mais capacitado aos olhos humanos, mas Deus o capacitou, porque ele respondeu ao chamado. Deus transforma nossos desafios em oportunidades para descobrir um propósito maior. E aí eu pergunto para você, para encerrar: como você tem encarado os seus desafios? Deus nunca te chama para uma tarefa sem prometer a sua presença e capacitação. Como você tem encarado os desafios da sua vida? Deixo 2 perguntas para você refletir. Você tem visto os seus desafios como problemas ou como oportunidades? Vocês têm visto os seus desafios como problemas que precisam se livrar ou como oportunidades para crescer? E o segundo: que limão você está enfrentando hoje? Como Deus pode estar te chamando a confiar mais nele? Eu deixo essas 2 perguntas para você meditar. Eu já estourei demais meu tempo, então vou terminar por aqui. Porque talvez hoje você esteja enfrentando um limão tão grande que parece impossível de transformar ele em algo bom. Mas lembre-se, o mesmo Deus que esteve com Moisés, que se revelou como eu sou, aquele que está presente, está com você. O que Deus está te chamando para fazer no meio desse desafio? Se Deus tem te desafiado, tem incomodado você, eu quero convidar você para a gente orar juntos. Porque não é simplesmente porque a gente recebe o desafio de Deus que é fácil de aceitar. Mas a gente precisa ter a coragem de aceitá-lo. E desafios nos levam para mais próximo dele. Eu quero orar pela sua vida. Se você quiser, fique de pé agora e a gente vai orar. Para que Deus capacite, para que Deus ministre o teu coração, para que você tenha coragem de aceitar o seu desafio. Fique de pé, põe a mão no seu coração e vamos orar. Deus querido, Pai eterno, o grande eu sou. Obrigado, porque o Senhor nos desafia a algo maior, não porque você quer trabalhadores, mas porque você tem um interesse maior na nossa vida, no nosso caráter, no nosso desenvolvimento, para nos tornarmos mais parecidos com você. Obrigado, Jesus. A tua igreja se levanta porque se sente desafiada por ti, mas não é fácil, Deus, topar esses desafios. Mas eu peço que a tua paz esteja no coração de cada um e que o entendimento de que cada um aqui é desafiado porque o Senhor confia em cada um de nós e que o Senhor tem outros patamares para que vivamos. Que cada um desses corações acredite no teu chamado e viva intensamente o teu desafio. Que possamos nos entregar a Ele de tal maneira a vermos forjado nosso caráter, nosso comportamento, ser forjado mais parecido com Jesus. Nós queremos, mas temos medo. Opera em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Deus abençoe você que está em casa. Um grande abraço, até a próxima.